Números, capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma conta dos filhos de Coate dentre os filhos de Levi, por suas famílias, pelas casas de seus pais, de idade de 30 anos acima até 50 anos, todos os que entram em companhia, para fazer serviço no tabernáculo do testemunho. Este será o ofício dos filhos de Coate no tabernáculo do testemunho, no lugar santíssimo. Quando se houver de mudar o acampamento, virão Arão e seus filhos, e desarmarão o véu da tenda, e cobrirão com ele a arca do testemunho, e porão sobre ela a coberta de peles finas, e estenderão em cima o pano todo de azul, e lhe porão suas varas. E sobre a mesa da proposição estenderão o pano azul, e porão sobre ela os pratos, e as colheres, e os copos, e as taças para fazer libações, e o pão contínuo estará sobre ela. E estenderão sobre ela o pano de carmesim colorido, e o cobrirão com a coberta de peles finas, e lhe porão suas varas. E tomarão um pano azul, e cobrirão o candelabro da luminária, e suas lâmpadas, e suas tenazes, e seus apagadores, e todos os seus vasos do azeite com que se serve, e o porão com todos os seus utensílios em uma coberta de peles finos, e o colocarão sobre umas armações. E sobre o altar de ouro estenderão o pano azul, e lhe cobrirão com a coberta de peles finas, e lhe porão suas varas. E tomarão todos os vasos do serviço, de que fazem uso no santuário, e os porão em um pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os colocarão sobre umas armações. E tirarão a cinza do altar, e estenderão sobre ele um pano de púrpura, e porão sobre ele todos os seus instrumentos de que se serve, as pás, os garfos, os braseiros, e as taças, todos os utensílios do altar, e estenderão sobre ele o propiciatório de peles finas, e lhe porão também as varas. E em acabando Arão e seus filhos de cobrir o santuário e todos os vasos do santuário, quando o acampamento se houver de mudar, virão depois disso os filhos de Coate para conduzir, mas não tocarão coisa santa, que morrerão. Estas serão as cargas dos filhos de Coate no tabernáculo do testemunho. Porém ao cargo de Eleazar, filho de Arão sacerdote, estará o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a oferta de cereais contínua, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo que está nele, do santuário, e em seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Não cortareis a tribo das famílias de Coate dentre os levitas, mas isto fareis com eles, para que vivam, e não morram quando chegarem ao lugar santíssimo. Arão e seus filhos virão e os porão a cada um em seu ofício, e em seu cargo. Não entrarão para ver, quando cobrirem as coisas santas, que morrerão. E falou o Senhor a Moisés dizendo: Toma também a conta dos filhos de Gerson pelas casas de seus pais, por suas famílias. De idade de 30 anos acima até 50 anos os contarás, todos os que entram em companhia, para fazer serviço no tabernáculo do testemunho. Este será o ofício das famílias de Gerson, para ministrar e para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo, e o tabernáculo do testemunho, sua coberta, e a coberta de peles finas que está sobre ele em cima, e a cortina da porta do tabernáculo do testemunho, e as cortinas do átrio, e a cortina da porta do átrio, que está próxima do tabernáculo e próxima do altar ao redor, e suas cordas, e todos os instrumentos de seu serviço, e tudo que será feito para eles, assim servirão. Segundo a ordem de Arão e de seus filhos será todo o ministério dos filhos de Gerson em todos os seus cargas, e em todo o seu serviço, e lhes atribuireis em responsabilidade todas as suas cargas. Este é o serviço das famílias dos filhos de Gerson no tabernáculo do testemunho, e a responsabilidade deles estará sob a mão de Itamar, filho de Arão sacerdote. Contarás os filhos de Merari por suas famílias, pelas casas de seus pais. Desde o de idade de 30 anos acima até o de 50 anos, os contarás, todos os que entram em companhia, para fazer serviço no tabernáculo do testemunho. E este será o dever de seu cargo para todo o seu serviço no tabernáculo do testemunho, as tábuas do tabernáculo, e suas barras, e suas colunas, e suas bases, e as colunas do átrio ao redor, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas com todos os seus instrumentos, e todo o seu serviço, e contareis por seus nomes todos os vasos da guarda de seu cargo. Este será o serviço das famílias dos filhos de Merari para todo o seu ministério no tabernáculo do testemunho, sob a mão de Itamar, filho de Arão sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os chefes da congregação, contaram os filhos de Coate por suas famílias,
e pelas casas de seus pais, desde o de idade de 30 anos acima até o de idade de 50 anos, todos os que entram em companhia, para ministrar no tabernáculo do testemunho. E foram os contados deles por suas famílias, 2.750. Estes foram os contados das famílias de Coate, todos os que ministram no tabernáculo do testemunho, os quais contaram Moisés e Arão, como mandou o Senhor por meio de Moisés. E os contados dos filhos de Gerson, por suas famílias, e pelas casas de seus pais, desde o de idade de 30 anos acima até o de idade de 50 anos, todos os que entram em companhia, para ministrar no tabernáculo do testemunho, os contados deles por suas famílias, pelas casas de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que ministram no tabernáculo do testemunho, os quais contaram Moisés e Arão por ordem do Senhor. E os contados das famílias dos filhos de Merari, por suas famílias, pelas casas de seus pais, desde o de idade de 30 anos acima até o de idade de 50 anos, todos os que entram em companhia, para ministrar no tabernáculo do testemunho, os contados deles, por suas famílias, foram 3.200. Estes foram os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, segundo mandou o Senhor por meio de Moisés. Todos os contados dos levitas, que Moisés e Arão e os chefes de Israel contaram por suas famílias, e pelas casas de seus pais, desde o de idade de 30 anos acima até o de idade de 50 anos, todos os que entravam para ministrar no serviço, e ter cargo de obra no tabernáculo do testemunho, os contados deles foram 8.580, como mandou o Senhor por meio de Moisés foram contados, cada um segundo o seu ofício, e segundo o seu cargo, os quais contou ele, como lhe foi mandado.